Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando continuidade aos nossos temas de estudos bíblicos. Pessoas como nós. São personagens do Antigo Testamento que nos inspiram até os dias de hoje, falam aos nossos corações, nos deixam grandes exemplos. A lição de hoje vai mostrar a vida de Ana, mulher angustiada. E nós teremos nosso texto básico em 1 Samuel 1, de 1 a 18, e nós vamos vê-lo na nova tradução da linguagem de hoje. Nós vamos ler daqui a pouquinho. O nosso versículo-chave está em 1 Samuel 1, o versículo 15. Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Resposta de Ana ao sacerdote Eli. Daqui a pouquinho nós vamos ler este texto e você vai localizá-lo. Mas para que tudo possa falar realmente ao nosso coração como Deus deseja, nós vamos te convidar a orar. Vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã maravilhosa, nós agradecemos mais uma vez a tua bênção e a oportunidade de estarmos fazendo este estudo bíblico sobre a tua palavra e revivendo as histórias de antigos personagens que falam conosco até o dia de hoje. E nós cremos em Ti, Senhor, que não será diferente hoje. O Senhor vai nos falar através do exemplo de Ana. Nós te agradecemos pela Tua inspiração, o Teu cuidado e por essa oportunidade. E pedimos a bênção sobre todos aqueles que já estão vivenciando e experimentando esta maravilhosa oportunidade de ler a Palavra de Deus e estudar a Palavra de Deus, e também por aqueles que ainda virão a ver este vídeo. Que sejam todos ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a história de Ana se encontra no livro de 1 Samuel. Logo, no primeiro capítulo, esse livro inicia contando a história desta mulher. E eu gostaria de convidá-lo, então, para ler o nosso texto básico. 1 Samuel 1, de 1 a 18, na nova tradução da linguagem de hoje. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Elcana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Elcana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Hofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Elcana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Elcana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste?
Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí, Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O título da nossa lição de hoje é Ana, mulher atribulada, mulher de espírito atribulado. Espírito atribulado dentro da sua própria casa. O que significa? Refere-se a uma pessoa que está emocionalmente perturbada, angustiada e que tem sentimentos de desespero e ansiedade dentro do seu próprio lar. A palavra atribulado significa atormentado, aflito ou magoado. E a presença desse estado emocional dentro de casa pode significar conflitos internos, familiares ou outros problemas que afetam a pessoa. Então, atribulado significa que a pessoa está perturbada, está aflita, está magoada, né? Possivelmente devido a problemas internos. E no caso de Ana, nós sabemos que ela estava sofrendo esses sentimentos de ansiedade ou perturbação ali no seu ambiente familiar e nós sabemos o motivo porque a Bíblia nos conta. No Antigo Testamento, a esterilidade era considerada um castigo, um mal, uma desgraça, enfim, que era a falta da graça de Deus. Isso faz muito sentido se nós pensarmos que, já que o princípio da criação, Deus deu este mandamento ao homem, crescei e multiplicai-vos, a esterilidade significava uma negação disso, né? A mulher estéril, então, ela se sentia discriminada pelos demais e angustiava-se muito com essa situação. Ana vivia, no mínimo, 2 situações estressantes. Seu marido tinha 2 esposas. E ainda que isso fosse permitido por lei, a convivência entre Ana e Penina era muito difícil. A Ana era estéril, o que a deixava em situação de inferioridade perante todos, mas especialmente perante Penina, pois a esterilidade no contexto bíblico, como nós já vimos, é frequentemente vista como uma situação desafiadora que pode não somente levar a conflitos, como acontecia entre elas, e questionamentos também sobre a fé e a justiça de Deus. Naqueles dias, uma família sem filhos era uma desonra. Nem sempre se apontava exclusivamente a mulher como culpada, mas a família era tida como desprovida da graça de Deus. Que situação séria. E segundo o CBE International, uma esposa estéril representa um obstáculo aparentemente intransponível a uma das funções primárias do casamento: produzir herdeiros capazes de ajudar na subsistência e na estabilidade econômica da família. Poderíamos até dizer que, em algumas situações, um casamento sem filhos não era um casamento pleno. Olha a gravidade da situação enfrentada por Ana e, frequentemente, exposta a bullying por Penina, né? Penina era aquela que tinha prazer tripudiava, né, em cima da situação de Ana. E nós vamos ver, então, como essa mulher vai deixar para nós um grande exemplo
na vida de hoje, apesar dela estar há tanto tempo tão longe de nós, né, numa cultura diferente, com leis diferentes, país diferente, e vivendo situações que hoje em dia para nós muitas vezes incompreensível, né, situação incompreensível de ser examinada pela ótica de hoje. Mas quando nós vamos lá pela Bíblia e tentando ajustar as nossas lentes de compreensão ao que se passava naquela época, nós vamos ver um grande exemplo que Ana nos traz até os dias de hoje. O alvo da lição de hoje é nos mostrar que devemos apresentar nossos problemas e lutas perante o Senhor. Sejam eles quais forem, de que natureza for, nós devemos abrir o nosso coração para o Senhor e pedir a sua ajuda. E nós vamos, através dessa lição, compreender melhor a vida de Ana, suas tribulações e vitórias. Podemos também passar a confiar a Deus todas as desilusões, ansiedades e tristezas, como ela fez. E orar ao Senhor também nos momentos de tribulação, cumprindo fielmente os nossos votos feitos ao Senhor e testemunhar a família toda sobre o poder do Senhor. Olha, é sempre, como eu digo, um objetivo ambicioso, mas pela graça de Deus nós vamos alcançá-lo, né? Através da nossa reflexão a respeito da vida de Ana. A primeira lição que nós vamos tirar da vida de Ana é atributos positivos no meio das tribulações. Nós vamos ver que era uma família que vivia em conflito. E Eucana, o chefe da família, provavelmente devia sofrer com todos aqueles conflitos que existiam entre as duas esposas e possivelmente refletia nas crianças e sofria muito com a amargura de Ana. E lendo o primeiro capítulo de Samuel, né, no primeiro livro, nós notamos que o coração de Ana estava em paz com Deus. Nós não podemos duvidar da sinceridade daquela oração narrada ali no primeiro capítulo, né, da sua confiança, da sua fé ou da força da sua consagração. Ana era uma mulher que tinha muita fé em Deus. O segundo ponto, Ana era uma mulher amável e uma mulher muito amada. Eucana amava muito a Ana, segundo 1 Samuel 1,5. E o fato dela ser estéril não diminuiu o seu valor aos olhos do seu marido. Tanto é que ele pergunta para ela, não te sou eu melhor do que 10 filhos? O meu amor não te basta, Ana? Mas Ana sabia que não. Ana queria ter um filho, se sentir abençoada por Deus. A Ana também possuía autocontrole. A Penina provocava Ana excessivamente. E na festa anual, quando a provocação aumentou, né, quando eles iam a Siló, onde estava ali o tabernáculo estabelecido, né, nesse dia Ana foi sozinha ao santuário para chorar e orar solitária. Quando Eli viu Ana orando, entendeu que ela estava embriagada, que era um jeito diferente de orar, com muita ansiedade, com muitas lágrimas e totalmente em silêncio. Ele só via Ana mover os seus lábios. Mas na hora que ele a provocou e a julgou, né, que ela estava embriagada, que ela não devia beber tanto, né, ela respondeu de maneira branda. Ela aceitou a repreensão sem ressentimento, sem tentar justificar-se, sem reivindicar os seus direitos e respondeu de maneira suave, branda, porque ela estava na presença do Senhor. E Ana era uma mulher que meditava muito. A sua tristeza obrigava a pensar muito e levou-a a uma comunhão mais íntima com Deus. Essa característica é evidente quando ela fala, por exemplo, em 1 Samuel 1, 15, 16 e no seu cântico que está registrado no capítulo 2. Muitas vezes, né, diante das tribulações, nós nos tornamos tão amargos, tão descrentes, que nos tornamos pessoas ríspidas, né? E não foi o caso de Ana. Ela tinha e conservava os seus atributos positivos no meio das tribulações. O segundo tópico de lições que podemos aprender com Ana
é tribulação gerando bênçãos. Como assim? Poderá advir bênçãos de momentos de tribulação? Então, a primeira coisa que a gente vê é que Ana aprendeu a orar. Aprendeu a orar, a fazer aquela oração de sinceridade, de realmente expor toda a sua amargura de alma e saber que a oração iria adoçar esta situação. Isso nós vamos aprender com Ana. Depois Ana aprendeu também a renunciar aos seus direitos. A oração em que ela esperava escapar da triste situação era uma oração de renúncia, porque ela queria muito um filho, mas ela estava pronta a ter esse filho e dedicá-lo ao serviço do Senhor. Irmãos, isso me surpreende sobremaneira. Como que você abre mão de algo que você quer tanto, né? Você pede tanto ao Senhor, mas ela vai renunciar ao filho. Será que nós temos tido essa abnegação, né? Essa resignação ou essa renúncia de entregarmos os nossos filhos tão amados, em vez de conservá-los, né? Só para nós e para o nosso prazer, confiarmos e dedicá-los ao serviço do Senhor? É um grande exemplo. Ana também aprendeu a ter fé com essa situação toda, né? Ela estava triste e magoada, mas quando ele lhe disse, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Imediatamente o rosto dela se alegrou, e Ana não havia ainda recebido a bênção, mas tinha fé em Deus, e a oração transformou a sua vida. Ela já saiu dali com fé de que ela iria conseguir aquilo que ela havia pedido ao Senhor. E também Ana aprendeu muito a respeito de Deus. Ana descobriu que a verdadeira alegria se acha não propriamente na família, nem nos filhos, nem em coisas materiais, mas no próprio Deus, né? No seu cântico, no capítulo 2, ela demonstra o seu conceito de Deus, como ela havia aprendido muito mais sobre Deus. Ela regozija-se no Senhor e não em Samuel, seu filho. Ela reconhece a santidade de Deus, ela reconhece a suficiência de Deus, ela reconhece o método de Deus na sua providência, ela reconhece a graça de Deus e ela reconhece a fidelidade do Senhor. Temos nós aprendido e ampliado nossos conceitos a respeito de Deus nas nossas tribulações ou apesar das nossas tribulações? Fica essa pergunta, né? Onde temos achado a fonte da nossa alegria? A nossa tribulação pode gerar bênçãos incalculáveis na nossa vida diária. E o terceiro ponto que nós vamos contemplar são que tribulações foram transformadas em alegria. Primeira delas, a oração foi respondida, né, irmãos? Ela, tal como Rebeca, Isabel e outras mulheres estéreis da Bíblia, ela teve a sua oração respondida e ganhou o tão sonhado filho, que foi o grande profeta Samuel. Segundo, ela teve graça para criar o seu filho. Ela recebeu a incumbência de criar um filho para ser profeta em Israel. O próprio nome, né, que Samuel, que significa do Senhor o pedi, o caráter e o preparo de Samuel para o ministério são frutos de experiências vividas pela própria mãe na tristeza e no sofrimento. Ana teve poucos anos para educar o seu filho, mas aproveitou o tempo para criá-lo na admoestação do Senhor e prepará-lo para servir ao Senhor. Não deixou para o sacerdote Eli a responsabilidade espiritual que cabia a ela. Aqui nós nos lembramos da grande mulher que nós estudamos há poucos domingos atrás, que foi Joquebede. Joquebede também teve um tempo de educar o seu filho antes de entregá-lo à filha de Faraó. E assim também Ana, né, enquanto estava amamentando esse filho, e nós sabemos que o tempo de amamentação de antigamente era longo, né? Então essas crianças podiam ser amamentadas até 5 anos, se fosse o caso, e ela aproveitou todo esse momento para educar e formar um caráter na presença do Senhor do seu filho. Os pais de Samuel reconheceram que aos pais cabe a responsabilidade e o privilégio de ensinar seus filhos a respeito do Senhor desde muito cedo, mesmo antes deles poderem compreender as coisas espirituais. Muitas vezes, irmãos, os casais têm deixado sob a responsabilidade da igreja a tarefa de instruir seus filhos nos caminhos do Senhor.
Mas Ana e Eucana, de fato, eles colocaram em prática o ensino de Deuteronômio 6, 6 e 7 e Provérbios 22, 6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, ele não se desviará dele. Então, eles tiveram muita graça para criar o seu filho. E tiveram poder, receberam poder para louvar o Senhor. Por favor, leia o capítulo 2 de 1 Samuel, de 1 a 10, que você vai ver o cântico de regozijo de Ana, maravilhoso, louvando ao Senhor pela oração respondida. E o quarto foi uma preparação para ela receber mais bênçãos ainda. Nós que conhecemos a história de Ana, sabemos que ela teve o seu filho, que depois de desmamado, já grandinho, ela o levou a Siló e o entregou sob a responsabilidade do sacerdote Eli. E esse menino cresceu no templo. A caminha dele era ao lado ali, né, da arca do Senhor. Era um privilégio maravilhoso, mas uma tremenda responsabilidade para Eli, que já era idoso, né? E teve esse menino para cuidar. E todo ano, a gente sabe da história, que Ana e a Siló levaram uma túnica nova para Samuel, que crescia, né, tanto em graça, conhecimento, na presença do Senhor. Mas Ana ganhou mais 3 filhos e 2 filhas depois de Samuel, né, depois de levar Samuel à casa do Senhor. 5 filhos em troca de um filho dedicado ao Senhor. Ela provou a promessa de Deus: aos que me honram, eu honrarei. Então ela recebeu ainda essas mais preciosas bênçãos de ter outros filhos que pudessem alegrá-la e fazer companhia a ela na sua luta diária, né, diante de Penina. Muitas vezes nós temos reações muito complicadas diante de provações. Às vezes nem damos um bom testemunho, às vezes fazemos coisas que são vingativas, proporcionadas pela vingança, pelas ideias de vingança. Às vezes entristecemos o coração do Senhor, mas será que nós aproveitamos as provações para nos aproximar mais de Deus e buscar a vontade dEle? Às vezes Deus não pode nos abençoar enquanto não passamos pelo fogo da provação. Pense nisso quando estiver passando um momento difícil, né? Não reclame, se submeta a Deus, pergunte qual a intenção, o propósito daquela provação, para nós termos essas tribulações transformadas em alegria e bênçãos. Caminhando para as nossas considerações finais, nós poderíamos resumir a história de Ana como uma vida transformada pela oração. Por pior que estivesse a situação em sua família, por mais abalados que estivessem seus sentimentos, ela não se afastou de Deus. Pelo contrário, a Ana encontrou no Senhor conforto, consolo e esperança, e em tudo ela foi muito agradecida. Que exemplo para nós! Uma vida piedosa diante de Deus passa inevitavelmente por tempos de escassez e fartura, tempos de tristeza e alegria. Isso acontece com todos os servos do Senhor. Não é uma vida cor-de-rosa, só de bênçãos e experiências positivas. Ana nos ensina uma lição muito importante que o apóstolo Paulo escreveria centenas de anos depois, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, de 12 a 13. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ana aprendeu isso, né? Que o apóstolo Paulo vai aprender também e registrar na carta aos Filipenses muitos anos mais tarde, muitos séculos à frente, né? Então essa mulher aprendeu isso, que apesar das provações, apesar das tribulações, Deus pode nos abençoar e transformar a nossa amargura, a nossa experiência negativa, a nossa perseguição, as provocações que as pessoas nos fazem em bênçãos e alegria. E eu queria deixar algumas indagações para você refletir depois de ter recebido esse estudo. O sofrimento pode me levar a uma comunhão mais íntima com o Senhor ou pode me afastar dele? Essa é uma afirmativa. Como tenho reagido
diante do sofrimento. Pense a respeito. A oração realmente transforma pessoas e situações. Nós cremos nisso. Creio nisso e já provei isso na minha vida. Eu até me antecipei. Eu creio porque eu tenho prova disso. De muitas e muitas respostas das orações. E você crê nisso? Terceiro, estou pronta como Ana a entregar meu filho para o sagrado ministério. E aqui eu posso colocar meu filho, aquilo que me é precioso, meu trabalho, minha carreira, minha família, para que Deus possa usá-lo no seu reino. Então, queridos, são 3 indagações que exigem reflexão. Pense nisso antes de você sair aqui do nosso vídeo e mudar para outro aplicativo, outro site. Ore a respeito, abaixe sua cabeça e peça a Deus que fale ao seu coração. O que nós temos aprendido com mulheres, assim como Ana aprendeu na sua tribulação. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Amém.